Bom dia pessoal, tudo bem? Este ano de 2020 parece que veio cheio de más notícias. A primeira foi a notícia da Covid-19, que está matando milhares de pessoas pelo mundo afora. A outra má notícia que eu tive foi a do fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. Vamos voltar no tempo para saber um pouco da sua história. No início da década de 70, o Brasil era um grande canteiro de obras, porém no ano de 1973 o preço do petróleo disparou no mercado internacional, gerando a grande crise. E países como o Brasil, que produziam apenas um quarto do petróleo que consumiam, tiveram que ir buscar financiamento externo para manter suas economias funcionando. No caso do Brasil, a dívida externa começou a crescer descontroladamente. E os juros dessa dívida também. Havia momentos em que os banqueiros internacionais chegaram a cobrar taxas de 12, 15% anuais em dólar sobre a dívida externa. Esta situação levou o governo militar da época, do general Ernesto Geisel, a desenvolver uma política de exportação para pagar os custos do petróleo. E o produto que nós tínhamos para oferecer para o mercado externo naturalmente provinham da agricultura. Então, para desenvolver a agricultura, o governo planejou a implantação de 3 fábricas de fertilizantes nitrogenados, em Laranjeiras, em Sergipe, Araucária, no Paraná e no Rio de Janeiro. A fábrica de Sergipe funcionava a gás, e a fábrica aqui de Araucária tinha o problema de não ter fontes de gás natural próxima. Então optou-se por uma tecnologia de oxidação parcial de resíduo asfáltico, o que revelou-se anos mais tarde ser uma característica de grande dificuldade operacional para a fábrica. Só para vocês terem uma ideia, a fábrica custou, na década de 70, 350 milhões de dólares aos cofres do governo, logo o dinheiro do povo. A do Rio de Janeiro nunca saiu do papel. O início da construção da fábrica de Araucária foi no ano de 1978. Agora, voltando para a minha história, eu, no ano de 1974, entrei na Escola Técnica Federal do Paraná, mais tarde Cefet e hoje o TFPR, e ali estava cursando o curso de Eletrotécnica nesta turma que vocês podem ver aqui. Eu me formei no final do ano de 1977 e estava à procura de emprego, da forma que era usual na época. Comprava seu jornal de domingo e na segunda-feira juntava seus documentos, pegava seu ônibus e ia atrás de emprego. E lá pelo mês de março eu consegui emprego numa empresa de celulose e papel. Quando foi lá pelo mês de julho, eu recebi esta carta da Petrofértil convidando para participar do exame de seleção para a função de instrumentista de sistemas. Além do meu processo seletivo, havia processo seletivo para inspetor de equipamento, para operadores, para mecânicos, caldeireiros, eletricistas, engenheiros, enfim, todo o pessoal necessário para fazer a fábrica funcionar. A parte de instrumentação foi dividida em 2 grupos. O primeiro grupo foi fazer treinamento na Fisher Porter Rokushin do Brasil, que ficava em São Paulo e seria a principal fornecedora de instrumentos para a fábrica. O grupo que foi para São Paulo recebeu 10 dias de estadia num hotel e depois uma bolsa mensal que utilizava para pagar suas despesas particulares, ou seja, moradia e alimentação. Logo após a chegada em São Paulo, eu procurei o padre Antônio Galo, que havia trabalhado aqui em Santa Felicidade e que arranjou para nós um pensionato na Alameda Santos, próximo à Avenida Paulista. Nós ali residimos toda a duração do curso. Uma vez concluídos os cursos, fomos trazidos aqui para o Paraná novamente, fomos admitidos na empresa e depois fomos destinados às unidades onde faríamos estágio. 3 pessoas foram destinadas à refinaria do Rio de Janeiro, 2 pessoas às fábricas de fertilizantes de Santos e 5 pessoas para a refinaria de Araucária. Outro grupo formado no Rio Grande do Sul
estagiou na refinaria do Rio Grande do Sul. O pessoal aqui da Araucária, eu inclusive, observávamos no dia a dia a construção da fábrica. Por vezes, na hora do almoço, vínhamos inspecionar e dar uma olhada no andamento da obra. Apenas a rua principal e a rua de acesso à fábrica era asfaltada. Internamente, as ruas eram todas barrentas, cheias de material que seriam utilizados na construção da obra. E nós, ali por dentro, andávamos e íamos vendo o progresso da construção da fábrica. A fábrica, de uma grande complexidade, possuía muitos equipamentos de várias partes do mundo. No mês de agosto de 1979, a Petrofértil decidiu passar o controle da fábrica de Araucária para a Ultrafértil, que ficava em Santos. A Ultrafértil já era uma empresa que produzia e comercializava fertilizantes, o que produzia um bom lucro, porque ela tinha toda a cadeia, desde a produção até a comercialização, e inclusive com engenheiros de campo que acompanhavam a comercialização e a utilização do produto. A fábrica ia muito bem, mas com a incorporação da fábrica de Araucária, a Ultrafértil sucumbiu. Se fosse uma empresa particular, teria falido. Como ela era estatal, com os devidos aportes, ela conseguiu se manter até que a fábrica de fertilizantes de Araucária entrasse em operação. O projeto da fábrica de fertilizantes do Paraná foi da responsabilidade de um consórcio chamado Udelurg. Este projeto consistia em equipamentos de vários fabricantes. Tínhamos a caldeira da CDC Mitsubishi, a maior da América Latina na época, que podia controlar 480 toneladas por hora de vapor. Havia planta de separação de ar alemã, da Linde, havia compressores da Demag, turbinas da IG Canes, compressores Dresser Clark e compressor Borsig. O nosso compressor de oxigênio era o que tinha pressão de descarga mais alta do mundo, 66 bar. A unidade de gaseificação de Rasf também era pioneira. Tinha 3 reatores com a tecnologia da Shell, unidades de Rectisol com tecnologia Linde e, finalmente, as unidades de produtos finais com tecnologia UDE. Esta colcha de retalhas, costurada pelo consórcio Udelurg, mostrou-se bastante difícil de operar. Os parâmetros necessários para a correta operação da fábrica eram bastante rígidos e o controle tinha que ser bastante preciso. Portanto, para o treinamento inicial de operação da fábrica, vieram técnicos engenheiros da Europa, dos Estados Unidos e até da Índia. Desta forma, a pré-operação da fábrica foi bastante complicada e longa. Parecia aqueles joguinhos do Mario Bros, onde você vai até uma determinada fase e quando chega nessa fase, você erra alguma coisa e tem que voltar lá no começo e reiniciar. Assim era a nossa fábrica. Você condicionava uma unidade, colocava aquela unidade para funcionar e quando chegava na próxima constatava alguns problemas e depois tinha que parar tudo, voltar lá para o comecinho enquanto você sanava o problema daquela unidade. E assim por diante para cada unidade que partia. Mas nós trabalhávamos incansavelmente para colocar a fábrica em operação. Eram dias de semana, trabalhando até mais tarde, eram finais de semana, sábados e domingos, que trabalhávamos até a exaustão. Depois da entrada em operação, a situação melhorou bastante, a Ultrafértil voltou a dar lucro. Tínhamos uma pequena unidade que produzia metanol para consumo interno, mas cujos excedentes, dizia-se na época, pagava toda a folha de pagamento da empresa. Essa comercialização mais tarde foi proibida devido duas grandes produtoras nacionais fizeram um lobby junto ao governo, de forma que a venda do metanol foi encerrada. Os misturadores nacionais da época viram que estavam perdendo terreno, pois a Ultrafértil dominava o mercado. Então fizeram um lobby junto ao governo federal, ordenou o fechamento de toda a operação de venda da Ultrafértil. Com isso, a Ultrafértil ficou encarregada apenas da produção, o que era muito difícil, porque o produtor nacional
Primeiro vendia o produto e depois ia lá na Ultrafértil comprar para revender. Isso tornou a situação da empresa insustentável, porque o revendedor ficava avaliando os preços internos e os externos e comprava de quem melhor lhe aprovesse. Em certos períodos, isto se tornou um grande problema, causando acúmulo de produto na fábrica, o que gerava muito prejuízo. Até o ano de 93, quando foi privatizada. Ela foi adquirida por 7 empresas nacionais que trabalhavam já no segmento. As fábricas menores já de cara venderam a sua parte e a fábrica ficou de posse de apenas 3 empresas maiores e uma estatal que havia adquirido boa parte das ações para possibilitar o leilão da empresa. Estas empresas, que tinham todo o segmento, desde a produção até a venda, fizeram novamente a empresa dar lucro. E houve bons lucros. Ao final, todas as empresas venderam sua participação na Ultrafértil e o controle acionário passou à mão de empresas estrangeiras. Porém, o mercado de fertilizantes ele é sazonal e ainda por cima depende do tempo. Ou seja, são 2 fatores. O período que você pode plantar e a disponibilidade do terreno, das chuvas, quando você está plantando. Então existem anos onde a empresa tem mais lucro e existem anos onde a empresa tem menos lucro. E isso acontece no mundo inteiro. O governo, vendo essa situação, sugeriu uma grande empresa sobre a qual tinha influência que adquirisse da fábrica a comercialização. E essa empresa adquiriu boa parte do segmento de fertilizantes do Brasil. Essa empresa nacional que adquiriu toda essa cadeia de fertilizantes, ela não tinha nenhuma experiência nessa área e não se deu muito bem. Aliado a isso, a conjuntura internacional de fertilizantes não estava muito favorável a partir de então. Então, um governador lá do Nordeste pressionou o governo federal para que fizesse investimentos no estado para criar empregos. O governo sugeriu a troca da fábrica de fertilizantes por um terreno minerável de sua propriedade. A fábrica de fertilizantes da Araucária foi estatizada novamente. Isso ocorreu no ano de 2012. Uma vez estatizada novamente, a fábrica de Araucária foi acumulando prejuízos e no final do ano passado, com um prejuízo vultoso, realmente, foi optado pela descontinuidade operacional da fábrica. Esta descontinuidade operacional também foi aplicada em outras fábricas de outras partes do Brasil, que estavam sob a tutela estatal, de forma que a partir de agora toda aquisição de ureia do Brasil deve ser feita no mercado exterior. Portanto, é com grande pesar que eu vejo o fechamento desta fábrica, assim como de outras que custaram o suor do povo brasileiro. Também me solidarizo com os profissionais que lá trabalhavam e que perderam seus empregos, grande parte meus amigos. Fica aqui o meu lamento.